Ajude a mensagem da cruz a entrar nos lares brasileiros. A tarefa suprema da igreja para com o mundo é a evangelização. Vamos aproveitar o tempo, abrir mais congregação, abrir novas igrejas, né? Mais gente no exército de Deus, mais gente na missão. Estamos ao vivo 7 dias da semana, 24 horas por dia. Compartilhe nossos links com seus contatos do WhatsApp, publicando em seu Facebook, comentando sobre nossos vídeos no YouTube. A satisfação da nossa alma, a resposta para as nossas perguntas, nós só encontramos em Jesus Cristo. Assim, utilizaremos a internet para um fim proveitoso, a evangelização. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envie o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus ele tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Eu creio que todos os irmãos e irmãs que estão fazendo esse curso, que pertencem à igreja no dia a dia, devem, assim, dar uma atenção muito especial, né? Porque a igreja, nos seus desdobramentos, nesse final de tempos, ela tem sido muito agredida, né? A igreja do Senhor, né? Então, ela tem sido muito agredida, existe uma série de coisas que não passam pela palavra a partir da pregação. Quer dizer, a partir da pregação. O que eles pregaram e o que é que nós estamos pregando, né? Entenderam bem? Como eles se movimentavam para cumprir a grande comissão e o movimento que nós estamos fazendo. Então, quando nós oramos essa manhã, o Senhor me trouxe a imagem de Jesus, né, com os discípulos, depois da sua morte, a sua ressurreição. O primeiro capítulo, por exemplo, quando você lê o primeiro capítulo, você vai observar, e aquela grande pergunta, né? O que de importante Jesus falou nos últimos momentos que ele esteve aqui na terra? E é o que ele quer falar conosco todos os dias. Não somente aqui nesse momento, mas você pegar o livro e você realmente ler o livro. Então nós vamos observar que lá no primeiro capítulo, lá no versículo 4,
ele diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Né? Você vê, Jesus não tinha receio de expressar sobre o batismo do Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. E lá no versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram ao Senhor: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Isso aqui é muito importante, não é? Mas ele não se detém, ele apenas ele dá uma resposta ampla, como diz em francês, en passant. Né? Então o que era mais importante agora? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Quer dizer, aquela questão sobre Israel, reino messiânico, né? O domínio, né? aquilo que está nas páginas que eles refletiam muito bem o que foi falado na época de Isaías, falado na época do próprio Jeremias, falado na época de Amós, né? E tantos outros. Então isso aí não está cortado, mas isso aí está aonde? Está no controle. Quer dizer, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Mas vamos aqui para a terra, aqui, né? Ele quer dizer, vamos para agora aqui. Agora, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que você está percebendo? Quando eu faço a oração ali, e pergunto ao Senhor, né, Senhor, o que é que o Senhor falaria nessa manhã? E aí o que nós vamos falar, o que é que o Senhor falaria, é aquilo que a maioria já sabe. É ou não é? A maioria, principalmente se for da nossa igreja, já sabe. A missão primordial da igreja e do crente, que é a evangelização. Jesus, ele disse lá em Mateus, não foi? E o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Né? E então virá o fim. Quer dizer, dentre as sinalizações para o Rei dos Reis voltar, quem está aguardando a volta do Rei? Meu Deus do céu, né? É que a igreja se coloque em marcha, e esse se colocar em marcha deveriam fazer desde o primeiro momento da igreja. Desde o primeiro momento da igreja, entendeu, pastor? Então, esse colocar em marcha. E aí, é claro, a impressibilidade de quem? De quem, gente? Do poder do Espírito Santo. Daí, falando em santificação em todas as áreas, né? E a sua relação com a missão, com a evangelização, onde chegamos a pontuar aqui um pouco, não é? Que uma vez que eu descubro que o que me torna feliz, né, é estar nesse estado de santidade, eu vou querer levar isso para as pessoas, porque as pessoas têm um vulcão dentro delas, não tem? Confusão de toda ordem, as prioridades não são do reino. Então eu vou entender que quanto mais santo, sendo habitado pelo Espírito Santo, amém? Me empenharei individualmente no meu ambiente de trabalho. Vocês viram ali o Lincoln falando? O Lincoln falando, nossa profissão, um meio de missão. Então, a partir do sul, né? Então, eles foram lá para a Ilha dos Açores, né? E estão fazendo a missão. Mas isso, eu fico pensando, deve ser algo a todas as profissões, né? Você professora na escola, você político, você advogado no fórum, né? Nas suas relações com os seus clientes, o médico, os pacientes. E o que é que nós precisamos fazer? Já que Jesus fala, pastor, que esse é o que ele estaria falando aqui, sobre o Espírito Santo, né? Então nós precisamos dar uma resposta nessa última hora.
Sim, senhor, nós precisamos fazer exatamente isso que Jesus falou, né? Valorizar a pessoa do Espírito Santo, buscar uma vida na plenitude do Espírito Santo para fazer aquilo que o Espírito Santo definiu que é a nossa tarefa, né? É aquela história, ele não tem ninguém mais importante para nós. Quem é cristão, se tem outras coisas importantes, estão perdendo. Porque tudo é primeiro Jesus. Deixe-me lembrar vocês aquilo que vocês já sabem. Ele disse que quem ama ama mais pai, mãe, filho, mulher, mais do que ele, não é nem digno dele. Essas palavras de Jesus, às vezes, elas são deixadas de lado, mas ele diz isso, né? Olha, eu vim aqui para morrer por você, eu vim aqui para redimir, agora eu quero um compromisso da tua parte. Quantos de vocês já responderam realmente ao Senhor? Às vezes a pessoa se comprometeu, né? Arrumou outros compromissos, né? E até legítimos, né? Digamos, área profissional, área, enfim, qualquer que seja a área do trabalho, mas não um compromisso com Jesus. Eu acredito com toda segurança que grande parte dos cristãos são devedores, né, no que diz respeito a assumirem a sua condição de testemunhas. Então, se eu recebo a incumbência e recebo, então, a capacidade, queria chamar alguns pastores para virem aqui, que a gente vai tentar puxar deles aqui, sobre a abrangência da obra do Espírito Santo. A abrangência da obra do Espírito Santo. E aí, atenção, um outro ensinamento, né? Uma coisa que nós vamos aprendendo, né? É que nem sempre temos tudo sobre uma obra de Deus, o Pai, né? Ou de Deus o Filho, ou de Deus o Espírito Santo em um livro. Amém? Certo? Então você precisa ter a visão do que, pastor Celso? Do conjunto das Escrituras. Fala assim, na nossa igreja, numa linguagem simples, nós precisamos ver, ver as grandes verdades. Vamos falar assim, as santas verdades. No conjunto do livro, né? Porque aqui em Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar, correto, o Espírito Santo numa agilidade, numa direção tremendamente missionária. Amém? Inspirando os apóstolos a definirem o que era prioridade. Amém? E a prioridade era o quê? De cara, um dos maiores pecados dos crentes na atualidade chama-se o quê? Desobediência. Nós precisamos encarar, ver o Espírito Santo falando, aqueles homens não, porque, presta bem atenção, primeiro, eles já passaram por toda aquela fase, não foi? Passaram ou não passaram? Jesus morreu, foi sepultado, foi o corpo de Jesus? Foi, mas ele ressuscitou. Por isso nós estamos hoje aqui. E quando Jesus então aparece com eles agora, sinceramente, pastor, isso nos emociona muito, de ver que eles não tinham mais nenhuma reserva. Você pode ver que a debilidade de Pedro, a debilidade de Tomé, ou qualquer outra coisa, aquilo ali assou. E uma lição que nós temos para nós hoje é o seguinte: até quanto tempo nós não vamos sair dos 3 anos? Vocês entenderam ou não? Quando eu digo os 3 anos, é porque os 3 primeiros anos da fé, correspondendo a discipulado, né? Até quando? Vamos continuar do mesmo jeito. Então nós precisamos tomar a decisão. E aí depois que Jesus morreu, ressuscitou e fala para eles, olha, vocês precisam do Espírito Santo. Precisam do Espírito Santo. Agora, quando fala, pastores, Espírito Santo, na cabecinha deles, né? Provavelmente eles devem ter se lembrado que lá atrás, Jesus já tinha falado do Espírito Santo. Quer dizer, lá em João 7, Jesus já de vez em quando falava de uma obra do Espírito Santo.
Então a ficha foi caindo. A ficha vai caindo. Igreja moderna, a ficha tem que cair. Que tudo que você precisa, eu preciso, tudo que nós precisamos é ter a mesma atitude deles agora, depois da ressurreição. Porque imagine, meu Deus do céu, nenhum desses homens que pode dar alguma contribuição à humanidade, eu não quero nem falar dos maus, eles estão aí na terra, estão aí vivos. Mas Jesus de Nazaré continua vivo. Eu vou repetir para o inferno escutar: Jesus de Nazaré está vivo. Ele foi entregue pelas nossas transgressões, não foi? Mas ressuscitou para a nossa justificação. Se tem uma outra coisa que te move, se tem outra coisa que te embala, você precisa revisitar a cruz, amém? Passar pelo cenáculo e você não vai ser mais o mesmo crente. Nós não podemos ser mais a mesma igreja. Já tivemos muitas conquistas e Deus provou que está conosco na sua misericórdia, mas Ele tem falado, vocês podem ir mais longe. Nós podemos ir mais longe. Amém, irmãos? E eu quero isso. Quem quer isso comigo, diga amém. Amém. Aqueles que querem de verdade, digam glórias a Deus nas maiores alturas. Amém? Então essa hesitação que você tem, essa dependência emocional que você tem de pai, de mãe, né, de qualquer outra coisa, isso tem que parar, porque isso pode atrapalhar até o teu casamento, se você for casar. Tem gente que tem que pensar 2 vezes antes de casar. Se você não fizer como diz a palavra de Deus, você vai ter problemas. Quem está entendendo, diga amém. Então é hora de se libertar. Fala assim, se liberte de qualquer outra percepção equivocada. Só tem uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Eu fico olhando assim, pensando naquela turma ali, meus amados irmãos, né? Como nós hoje também, né? Mas eu fico pensando assim, Jesus está falando, né? Aí a gente olha um para o outro assim, né? A gente olha um para o outro e fala assim, realmente vamos em frente. Ele já morreu, já ressuscitou, ele já voltou, ele venceu o diabo, venceu o pecado, venceu tudo. Quer dizer, quando ele nos dá a sua ressurreição, gente, nós não precisamos de outra coisa, a não ser agora o poder. Porque ele que deu a vida, ele que fez tudo, agora ele vai dar o poder. E ele vai falar no Espírito Santo. Eles vão se entreolhar, ele já tinha falado sobre isso. E ele falou numa outra perspectiva. Ele falou dele estar habitando em nós. Ele falou dele nos guiando. Aleluia, a abrangência do Espírito Santo, né? Glórias a Deus. E depois, o Senhor vai continuar falando através do Espírito Santo, através do apóstolo São Paulo, né? Nas epístolas, como Romanos e outras, e vai vir trazendo aspectos do que o Espírito Santo é capaz de fazer, como, por exemplo, na santificação. Eu não posso lutar contra o pecado sem a ajuda de Deus. Amém? Então, o que é que o Espírito Santo vai fazer? Por isso, eu diria que depois de entender a salvação em Cristo, a doutrina mais importante é a doutrina da salvação. Ou perdão, é a doutrina do Espírito Santo. Quem quer ficar mais leve na caminhada? Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Quem quer ficar mais ousado? O Espírito Santo. Aqui, então, nesse texto, a primeira coisa, fica evidente: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E depois aqueles anjos apareceram e disseram que ele também iria voltar. Quer dizer, um crente, né, que resolveu ser crente novamente, pastor, mesmo antigo, que se renova como nós, né? Eu falo antigo, ninguém se ofenda, que eu também sou antigo. Estou junto. Só que a gente se renova, né? Então a gente tem que perceber o seguinte, pastores, olha para cá. Pastores, olha para cá. Se Jesus fala do Espírito Santo e depois sobe, e se anjos descem
e disse: olha, ele subiu, ele vai descer. E se isso já aconteceu há mais de 2000 anos, qual é a nossa expectativa? Hein? Se nós queremos retribuir com gratidão aquilo que recebemos, a imensidão da nossa salvação, nós precisamos fazer o quê? Buscar o que eles buscaram, querer o que eles quiseram. Eles quiseram o Espírito Santo. Tanto que depois você vai para o capítulo 2, e eles vão estar permanecendo em oração. Então, meus amados, o chamado para a oração, eles estavam lá orando, e de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas línguas como de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Meu Deus, quantos estão nos acompanhando? Desde as Ilhas Canárias, desde Belém, desde a França, da Holanda, do Chipre, que esse nosso ministério, nossos irmãos na missão do esporte, anotem isso aí. Eu conversei com Jesus, falei com ele hoje, e ele disse: eu estaria falando sobre o Espírito Santo, porque foi a última coisa que ele falou, e aquilo que ele falou com eles continua falando conosco. Não há pessoa mais ofendida na igreja moderna do que o Espírito Santo, porque a propaganda para A, a propaganda para B, a publicidade para B, as pessoas indo para lá, indo para cá, né? Atrás de alguma emoção, atrás de alguma coisa. Nós não precisamos disso, nós precisamos de um relacionamento vivo com Deus em Jesus, através do Espírito Santo, e assumimos a causa da salvação das almas. Amém? Então, o grande destaque da obra do Espírito Santo no livro de Atos é, sem dúvida alguma, né, colocar a igreja em marcha. Agora, é muito gostoso, né, pastor? Porque vai colocar a igreja em marcha em um mundo hostil. Então, a hostilidade hoje nunca foi diferente. Correto? Ele vai colocar a igreja para se levantar, né? E logo depois você vai ver que vai ter um dos seus, imagina aqui, um dos nossos aqui. Né? Um dos nossos aqui. Está sendo preso. Está sendo agora, mentiram contra ele. Falaram um montão de verdade, falsas testemunhas. Esse Estevão. E agora, esse Estevão vê naquilo, não uma derrota, mas uma oportunidade de pregar. Aleluia! E uma das maiores mensagens é pregada pelo diácono. Uma das maiores mensagens da Bíblia, eu já li várias vezes, eu aconselho você ler, né? Imaginando, e ele chega cheio do Espírito Santo, diz que a sua aparência era como de um anjo. Uma das coisas que a igreja moderna tem que olhar é que nós não queremos facilidade, não queremos ir para um lugar que é muito fácil, não podemos ter essa expectativa. Ele nos chamou, Roberto de Oliveira, para pisarmos serpentes, escorpião, todo o poder do inimigo, e nada iria nos parar. É interessante, às vezes as pessoas elas se depreciam muito, se autodepreciam, elas se olham muito, de repente, em algum momento da sua vida, ou quem sabe uma educação deformada, então a pessoa se sente muitas das vezes um lixo, né? E criando muitas das vezes, embaraçando sua personalidade, e criando muitas vezes até dificuldade de prosperar no trabalho ou em outras áreas, prejudicando muitas vezes até um casamento. Mas tudo isso muda quando você crê no que diz as Escrituras. Você só conhece o verdadeiro amor quando você se volta para Deus. Ele diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí.
Mas às vezes a pessoa, ela se dispersa em meio a tudo isso e não percebe a bondade de Deus. A bondade de Deus que em diversos momentos da nossa vida experimentamos, ainda quando não éramos nem nascidos de novo. A bondade de Deus de diversas formas que aconteceu na trajetória de cada um de nós, mas a pessoa muitas vezes nem percebeu. Quantas vezes você esteve desesperado, achando que não tinha mais saída? Quantas das vezes um suposto amigo te decepcionou? Quantas das vezes pessoas que você já fez bem, mas te retribuíram com mal? Não há quem não tenha passado ou num período por isso. Mas em meio a tudo isso, você não sabe de onde veio a força. Mas eu sei. Da fraqueza você tirou força. Você atravessou desertos. Você atravessou mares. E tudo isso foi Ele guiando você. Ao mesmo tempo, as coisas que aconteceram, elas acabaram contribuindo, mesmo que você não enxergasse a contribuição. Quantos chegaram a um ponto mais alto por causa das tribulações? Vamos dar glórias a Deus, porque coisas maiores virão, porque você atravessou, não chegou ainda no final da caminhada, mas vai chegar. Vai chegar. O cristão é alguém que não depende de que todo mundo esteja com ele, mas ele estará sempre seguro, porque maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Você vai ficar agora com testemunhos, aquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja, como pessoas têm sido abençoadas no casamento, na família, na vida financeira, em meio à pandemia. Meu amigo, não tem limites para Deus. O que Deus quer é que você entre com a fé e Ele se encarrega de entrar com o milagre. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. Quero louvar a Deus pela vida do reverendo, pastores, missionários e dar o meu testemunho de cura. Na quinta-feira, após a oração feita pelo pastor Evandro, Jesus ouviu as nossas orações e eu recebi a cura. Eu estava mais ou menos uma semana passando muito mal, sentindo muito mal, dores muito fortes no abdômen e um caroço no meu abdômen. E fiquei febril, fiquei até um pouco sentindo fraqueza no meu corpo, mas participando dos cultos, online, e na quinta-feira eu recebi a bênção da cura. Após a oração, eu e meu esposo clamamos, oramos juntamente com o pastor Evandro, e o Senhor Jesus nos ouviu, o Senhor Jesus nos socorreu, o Senhor Jesus veio ao nosso socorro e a cura chegou. Depois do culto, participamos do culto, e depois do culto que eu fui perceber que não tinha mais caroço e não tinha mais dor. As dores tinham ido embora, o caroço desapareceu. E eu quero agradecer a Deus por fazer parte desse ministério que ora, um ministério que ora verdadeiramente. Oração, intercessores que oram, pastor que ora por nós e nos incentiva a orar também, lermos a Bíblia, porque é através da leitura da Bíblia que a fé vai crescendo nos nossos corações. Reverendo, muito obrigado. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Primero quiero alabar a Dios por la vida de nuestro reverendo, pastora Cristina, pastor Luciano, pastor Helenice. Y nosotros somos testimonio de cómo Dios obra en su pueblo, con sus hijos, ¿no? Hemos sido liberados, capacitados y estamos siendo protegidos. Capacitados porque nosotros no hablamos nada de portugués y el Espíritu Santo nos está capacitando para poder entender y recibir el mensaje que nuestro reverendo nos imparte a través de estos medios, desde allá, desde Gramacho.
Mi esposo está siendo protegido diariamente también. Cuenta con la bendición de estar trabajando, ya que en esta circunstancia es una gran bendición continuar trabajando, exponerse diariamente y no ser contagiado. Yo también fui expuesta con una persona muy querida que no esperábamos meses. Nuestra familia también fue alcanzada por ese virus y yo estuve compartiendo con ella un almuerzo y su esposo salió positivo. A los días ella también salió contagiada y yo no salí contagiada. Entonces este ministerio se puso a orar fuertemente por ellos para que Dios liberara y sanara de una vez por todas de ese virus. Y ahora, para gloria y honra de Cristo Jesús, ellos están sanos. Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, AD Gramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas. E ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal, siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a AD Gramacho TV e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos agora para o momento da oração e eu quero encorajar você a convidar um amigo, um parente, um vizinho. Manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma, desenganada pelos médicos. A família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas que participam conosco desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias que cada um tem vivido. E, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial, o Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse curado, e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição, e traz a paz para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos e te pedimos que o milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo, você que participa conosco e de segunda a sexta, né? Aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação do Mundo Real, não hesite, venha conhecer Jesus na nossa igreja. A nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana. Por exemplo, Copacabana, nós estamos ali na Barata Ribeiro, 99. E se você quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima, entre em contato no telefone que aparece aqui para você, que eu tenho certeza que os missionários, os pastores, os obreiros vão receber você com muita alegria, tá certo? Não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui no AD Gramacho TV. Que Deus abençoe você
e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fique na paz e até a próxima. Shalom.